Tudo beleza, gente? Vamos falar sobre a sua opinião? Provavelmente você já teve alguma discussão de Facebook, ou com a família, ou com o tiozinho lá no Natal. Os ânimos estão acirrados e em algum momento alguém chega e fala assim, essa é a minha opinião. Bom, essa expressão, essa é a minha opinião, é uma expressão cala-boca, do tipo, pô, depois que eu falei essa expressão, a gente não conversa mais, a gente não discute mais. Não sei se vocês já notaram, né? Essa é uma expressão que ela não informa nada. Porque, obviamente, a minha opinião é a minha opinião. E a sua opinião é a sua opinião. Então, quando eu digo essa é a minha opinião, o que eu estou dizendo sobre o que a gente estava falando antes? Nada. Simplesmente eu estou reafirmando, talvez, que eu não quero mudar de opinião. Ou pior, não me venha tentar mudar a minha opinião. Ou então eu estou certo, sempre certo. Se ela não é informativa, porque é óbvio que a minha opinião é a minha opinião, e a sua é a sua, então não há nenhuma discussão a ser feita sobre isso. Eu posso achar que a Terra é redonda, e você achar que a Terra é plana, e você diz, é a minha opinião. Ok, vamos encerrar a discussão. Qual que é o problema disso? A gente está confundindo duas coisas. O direito de ter opinião, é o direito de liberdade de expressão, que não pode ser negado, né, numa sociedade democrática, e a ideia de que toda opinião é ok, está correta, está certa. E óbvio que nem toda opinião pode estar correta. Se eu acho que a Terra é redonda e você acha que a Terra é plana, um dos dois está errado. Talvez os dois estejam errados. Esse é o ponto que eu queria reforçar nesse vídeo. Primeira coisa, nós não somos infalíveis. O que isso significa? Significa que toda vez que eu tenho uma opinião, uma crença, eu posso estar errado. Ou eu posso estar certo. Eu tento usar essa expressão, essa é a minha opinião, para poder calar a boca de alguém, ou para poder dizer, não vamos discutir, eu estou perdendo muito com isso. Por que eu estou perdendo com isso? Porque se eu estiver certo, qual o problema de debater a minha opinião? Qual o problema de ser questionado? Porque, por que você pensa assim? E você já pensou nessa possibilidade? Você já pensou se está errado? E é claro que é muito bom ser confrontado com novas possibilidades aí de ideias e de repente a gente também entende que não tem problema alguém me questionar. Se eu tiver certo, eu confirmo aquilo que eu pensava. E se eu tiver errado, melhor ainda. Eu troco uma opinião ruim, uma opinião que não era correta, uma opinião que não era verdadeira, ou não era talvez a melhor opinião, por uma melhor. Nos dois casos eu ganho alguma coisa com isso. Então a gente tem que pensar um pouco nessa possibilidade da gente não ser infalível. Porque a gente não é, afinal de contas, né? Tem uma pessoa que pensou nisso antes de mim, tá? Eu não estou falando da minha cabeça, não. Eu estou falando de um autor inglês chamado John Stuart Mill. Ele escreveu um textinho traduzido por Sobre a Liberdade. E nesse texto, que é sobre a liberdade de expressão, que é algo fantástico, né, gente? Liberdade de expressão. Acontece que ter liberdade de expressão não é a mesma coisa de que a minha ideia é sempre boa, a minha opinião é sempre ótima, sempre correta. O Stuart Mill dizia que silenciar uma opinião, ainda que fosse um único sujeito na face da Terra que tivesse uma opinião, gente, pode ser uma opinião de merda. Se ele tivesse uma única opinião divergente de todo o resto da população mundial, ele não deveria ser silenciado. Justamente porque o Stuart Mill sabia que a gente é falível. Por quê? Porque ele dizia então que mesmo que uma opinião fosse minoritária, fosse um único ser humano na face da Terra que tivesse uma opinião divergente de todos os outros, essa pessoa não deveria ser silenciada. Seria um roubo à humanidade silenciar essa pessoa. Porque se ela tivesse certa e a maioria errada, a maioria perderia a chance de trocar o erro pela verdade. Se a maioria da população estiver certa, que mal há em discutir uma opinião? Só vão ter mais confirmação ainda de que esse cara tá falando merda. Tem gente que vai falar merda por aí na internet, tem gente que vai falar merda por aí na política, tem gente que vai falar merda. A gente tem visto isso constantemente, diariamente, tem gente falando merda. Elegeram um presidente americano agora que só fala merda. Deixa ele falar merda. Qual é a questão aqui? A questão é que ele fala merda, ele tem direito de falar merda. Qualquer pessoa tem direito de falar merda. A diferença entre a liberdade de expressão e essa frase, essa é a minha opinião, respeite a minha opinião, é simplesmente a seguinte, você tem todo o direito de falar merda. Mas o que você fala não deixa de ser merda só porque muita gente está falando merda. O que eu falo, se eu estiver falando merda aqui, o fato de que eu digo essa é a minha opinião não torna o que eu estou falando aqui menos merda, mais correto, mais válido, mais ok. Então Stuart Mill tinha uma ideia bem interessante de liberdade de expressão. O bacana é que nós podemos estar errados. A maioria pode estar errada. A maioria pode estar enganada. E a única chance que a maioria tem de mudar de opinião é dar voz para a minoria. É dar voz para aquele que diverge. Então a divergência não é uma coisa ruim na democracia. Não é uma coisa ruim nos debates. Aliás, se a gente estiver
realmente apreço pela verdade, em tempos de pós-verdade, um termo que está ganhando cada vez mais a mídia, está ganhando mais espaço, pós-verdade, que é mais ou menos uma coisa assim, eu quero acreditar que é assim, eu quero pensar que é dessa forma, então é dessa forma. Que é uma besteira também, né? Bom, mas tem liberdade de falar isso por aí. A ideia da liberdade de expressão é justamente de que nós podemos discutir porque alguém pode estar errado. E, bom, eu prefiro não ser esse alguém. É óbvio que eu gostaria de ganhar uma discussão, mas é muito melhor eu descobrir que eu estou errado e mudar de opinião. O que tem que mudar de opinião? Aliás, só é possível mudar de opinião se houver uma opinião melhor que a outra, né? Se a gente achar que toda opinião é igual, quer dizer, o que fala merda e o que fala coisa com coisa tem a mesma validade as opiniões dessas pessoas. Bom, se a gente achar que sim, então acabou a discussão. Porque também, se toda opinião é igual, trocar de opinião não tem sentido. Apontar para o outro e dizer que está errado não tem sentido. E falar nada tem sentido, porque alguém vai dizer para você, essa é a minha opinião. Bom, para quem quiser saber mais sobre esse assunto, vale a pena clicar nesse link que eu vou deixar aqui embaixo, mais alguma coisa sobre John Stuart Mill, né, sobre filosofia. A gente agora nesse canal, a gente vai tentar sempre falar alguma coisinha sobre filosofia, né, no dia a dia, uma ou outra frase, né, colocar dentro de contexto aí algumas questões interessantes dentro da área da filosofia, que é a minha área. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, inscreva-se nesse canal, divulgue para os seus colegas, escreva no comentário, pô, gostei, ou então não gostei, tenho dúvidas, quem é esse cara aí que você citou, onde eu encontro? Bom, vai lá, inscreva-se lá, coloque sua dúvida, sua sugestão também de temas, estamos abertos. Até o próximo vídeo.